A paz a todos, a paz do nosso Salvador Yahushua, a paz do nosso Pai Celestial e ao dos Exércitos. Bom estar aqui novamente com vocês. Me alegro em estar aqui mais uma vez, mais um dia, para juntos aprendermos mais das Escrituras, para juntos crescermos espiritualmente com o Evangelho da verdade, o Evangelho genuíno, né? Que o nosso Pai Yahweh deixou, que o nosso Salvador Yahushua nos deixou. Então me alegro em estar mais uma vez aqui com vocês. Demorei um pouquinho, né, para poder estar aqui novamente com vocês, lendo as Escrituras, né, porque foi uma semana de bastante luta, né, mas sabemos que a jornada com o Yahushua é desta maneira. Passamos por lutas, passamos por muitas perseguições, né, e quando a gente tem um propósito com o Yahushua, quando o Yahushua nos empresta um dom, seja ele de levar a palavra, seja ele de cura, seja ele dom de libertação para outras vidas ser liberta, né? Tem múltiplos dons, né? Então a gente sabe que quando a gente recebe um dom que não é nosso, é apenas emprestado em favor de outras vidas, não é para benefício de nós próprios, né? Para que o nosso Salvador Yahushua resgate outras vidas usando esse tempo que somos nós, né? Então sabemos que quando recebemos um dom, somos muito perseguidos, né? Então, esta semana foi bem difícil para mim, mas nós, como Salvador Yahushua, sempre vencemos. Por que nós vencemos? Porque aqueles que não desistem, aqueles que mesmo no meio da luta, mesmo no meio das perseguições, dos atrapalhamentos, das pedras, nós continuamos orando, jejuando, prosseguindo. Então, mesmo com essa semana aí, né, bastante atribulada, no sentido de muitas coisas aconteceram, né, ao meu redor, mas mesmo assim, mesmo com o maligno tramando muito para que eu não chegasse aqui e viesse entregar a palavra para vocês, ele mais uma vez foi derrotado, porque aqui estou eu, firme, forte, de cabeça erguida, né? Porque não devemos abaixar a cabeça para o maligno em nenhum momento. Nós só prestamos a nossa cabeça, só abaixamos a nossa cabeça perante o nosso Pai, não é verdade? Então, aqui estou. Então, por isso que me alegro em estar aqui com vocês mais um dia, para que juntos nós venhamos ser renovados, juntos nós viemos nos fortalecer, né, pela palavra, por intermédio do nosso Salvador Yahushua. Então a palavra que Yahushua nos destinou hoje fica em Atos dos Apóstolos 12. Eu vou ler do verso 1 até o verso 8, tá? Atos dos Apóstolos 12, do verso 1 até o verso 8. Então, vamos lá. Diz assim: nesta mesma ocasião, o rei Herodes começou a tomar medidas visando a maltratar alguns membros da igreja. Mandou matar a espada Tiago, irmão de João, e vendo que isso agradava aos judeus, mandou prender também a Pedro. Era no dia dos pães sem fermento. Tendo, pois, feito deter, lançou na prisão, entregando a guarda de 4 piquetes de 4 soldados,
cada um tensionando apresentá-lo ao povo depois da Páscoa. Mas enquanto Pedro era mantido na prisão, a igreja fazia ardentemente oração a Yahweh em favor de Pedro. Quando se aproximava o momento de Herodes apresentá-lo, naquela mesma noite, Pedro dormia entre 2 soldados, preso a 2 correntes, enquanto sentinelas diante da porta vigiavam a prisão. De repente, sobreveio o anjo de Yahweh e uma luz brilhou no cubículo, tocando o lado de Pedro. O anjo fê-lo erguer-se, dizendo: levanta-te depressa. E caíram-lhe as correntes das mãos. Disse-lhe ainda: cinge-te e calça as sandálias. E ele o fez. Disse-lhe mais: envolve-te no manto e segue-me. Aleluia. Então, aqui podemos ver o que Pedro passou e como Pedro reagiu a esta prisão. O que mais me impressiona é como Pedro estava totalmente preparado e revestido neste momento tão dificultoso. Porque olha só o que a palavra nos diz. Herodes já tinha mandado matar a Tiago, que também era servo e membro da igreja de Yahshua. Então você imagina, Pedro já tinha perdido um irmão em Yahshua. E agora ele se viu sendo preso. Mas, quando eu começo a ler o contexto por completo, em nenhum momento nós observamos que em nenhum momento Pedro demonstra pavor, em nenhum momento ele está apavorado, em nenhum momento ele está desesperado, em nenhum momento. Ele estava completamente revestido das armaduras divinas, ele estava completamente revestido do nosso Salvador Yahshua. Porque imagina, se fosse alguns, como agiriam? Não, meu irmão em Yahshua morreu ontem, então também morrerei hoje. E aí começaria o desespero, não é verdade? Mas nós percebemos que Pedro estava num controle de excelência máxima. Porque olha o que diz. Depois que Herodes já tinha mandado matar a Tiago, mandou prender Pedro na prisão, entregando-o à guarda de 4 piquetes, de 4 soldados. Mas enquanto estava na prisão, a igreja de Yahshua fazia ardentemente orações em favor de Pedro. Então, nós podemos observar o quão Pedro estava revestido, o quão Pedro já estava preparado para essa situação. Para ele, se ele perdesse a vida ali, era lucro, não era perda, era lucro. Então, nós podemos observar que Herodes sabia muito bem quem era Pedro. Pedro era um homem simples, não tinha conhecimento dos estudos humanos, né? Pedro era um homem iletrado, né?
Então, qual perigo ele poderia trazer a Herodes? Pedro não andava armado, Pedro não andava com espada, na verdade, mas Herodes sabia que a arma que Pedro andava era uma arma infalível, imbatível. Era essa arma que Herodes temia. E qual é essa arma, Maria? O nome do Salvador Yahshua. Pedro era apóstolo do Salvador Yahshua. Carregava o nome de Yahshua. Levava os ensinamentos que Yahshua deixou. Então isso para Herodes era mesmo que está dando veneno a ele. Então você vê que quando ele manda prender Pedro, ele coloca muitos guardas, muitos sentinelas. Para quê? Um homem tão simples. Para que colocar esse tanto de guarda, esse tanto de sentinelas, esse tanto de homens na mesma cela que Pedro vigiando ele? Se Pedro não era perigoso aos olhos humanos, né? Aos olhos humanos, não. Porque aos olhos humanos, homem perigoso são esses homens que andam armados, não é verdade? Que andam armados de cima a baixo. Mas Pedro tinha uma arma que Herodes temia. Então, por isso ele montou essa guarda em volta de Pedro, porque ele sabia quem era o dono da vida de Pedro. Ele sabia a quem Pedro pertencia. Outro ponto que nós podemos observar é que enquanto Pedro estava preso, a igreja de Yahshua fazia ardentemente oração em favor de Pedro. Olha a importância da oração. Olha a importância da igreja de Yahshua estar unida. Olha a importância que é um irmão orar pelo outro na hora da necessidade, na hora da dificuldade que um irmão ou uma irmã esteja passando. É necessário que a igreja esteja em união, orando por esta vida. Então, aqui a igreja orava ardentemente em favor de Pedro. A igreja orava ardentemente ao nosso Pai Yahweh, para que ouvisse as orações e fosse socorrer a Pedro dentro daquela prisão. Então a igreja orava ardentemente, incessantemente, não parava. Ardentemente, com muita fé, com muito vigor, com muito amor. Então, quando um irmão ou uma irmã estiver passando por algo dificultoso e pedir a oração, e pedir oração para nós, pedir oração para a igreja de Yahshua, tem que ser feito, mas tem que ser feito com verdade, com amor verdadeiro, uma oração verdadeira, não uma oração da boca para fora. Porque muitas das vezes, alguns oram pelo seu irmão, mas é da boca para fora, é 2, 3 palavras, já não quer orar mais. Então essa oração não chega aos ouvidos de nosso Pai Yahweh. A oração para chegar aos ouvidos de Yahweh tem que ser uma oração fervorosa. Fervorosa, irmãos, no sentido de verdadeira. Uma oração verdadeira. Uma oração feita com decência, com um amor puro, por intermédio do Salvador Yahshua. E aí sim, esta oração chegará até o reino. E o nosso Pai vai atender. Mas tem que ser verdadeiro.
que nós não venhamos orar pelo nosso próximo ou pelos nossos irmãos e irmãs apenas da boca para fora. Uma oração que não traz verdade, que você ora por orar. Não. É orar ardentemente, como a igreja fez em favor de Pedro, enquanto ele estava naquela prisão, acorrentado, aquele pequeno cubículo. Mas a igreja estava em ardente oração, constantemente orando por Pedro. A palavra diz mais ainda: quando se aproximava o momento de Herodes apresentá-lo, naquela mesma noite Pedro dormia entre 2 soldados, preso a 2 correntes, enquanto sentinelas diante da porta vigiava a prisão. Algo que me chamou muito a atenção aqui. Olha isso. Enquanto se aproximava o momento de Herodes apresentá-lo para matá-lo, naquela mesma noite Pedro dormia. Tem noção do que é confiar em algo verdadeiramente? Crer e ter fé que ele pode te tirar de um calabouço, que ele pode te tirar da pior dificuldade que você está passando. Olha, Pedro sabia que no outro dia ele ia ser morto. Ele ia ser morto. Mas ele... Sabe o que ele fez? Ele dormiu. Ele dormiu. Ele não ficou vagando naquele cubículo de um lado para o outro. Ah, meu Iau, me socorre porque amanhã eu vou morrer. Me socorre porque amanhã eu vou morrer. Ele não perdeu a estrutura e a calmaria e a sabedoria que um filho tem de ter. Um servo tem de ter. Uma serva tem de ter. Pedro sabia que no outro dia ele ia morrer. E ele fez o que? Ele dormiu. Com um monte de guarda olhando ele. Ele simplesmente dormiu. E muitas das vezes, por qualquer problema, por qualquer situação, nós perdemos a noite de sono. Nós não queremos mais orar, nós não queremos mais jejuar. Quando tem uma conta atrasada, muitos entram em desespero. Ah, mas a conta está atrasada. Ah, mas vai faltar isso. Ah, mas vai... Aí não dorme, fica a noite perambulando no meio da casa, não dorme, não come, não consegue fazer nada, preocupado com as contas que tem para pagar, preocupado com o que está cercando, seja qual for o problema. A pessoa fica perturbada. Mas aqueles que confiam em Yahweh não. Pode ter conta atrasada, pode estar tudo desabando. Ele abre a boca e ele diz: eu creio que Yahweh vai resolver. No momento certo, o dinheiro que estava faltando para eu pagar as minhas contas vai chegar. No momento certo, tudo que está desabando, Yahweh vai começar a colocar no controle novamente. É não perder a estrutura. É não entrar em desespero. Irmãos, por poucas coisas nós queremos entrar em desespero. Não pode ter nada fora do lugar que a gente já quer entrar em desespero. Pedro estava prestes a ser morto. E o que ele fez? Ele dormiu. Ele descansou no seu Pai. No seu Pai e Criador Yahweh. Ele descansou no seu Salvador e no seu Mestre Yahushua. Então, aqui nós aprendemos a manter o controle nos momentos dificultosos. Não podemos perder
o controle nesses momentos. E por qualquer coisa, nós queremos nos agitar, nos desesperar. Ei, tá esquecendo do teu Pai lá de cima, vendo todas as coisas? Tá esquecendo que todo o poder e autoridade está sobre as mãos dele? Então por que o desespero? Por que estás desesperado? Por que estás agoniado? Por que estás perdendo noite de sono preocupado? Não confia no teu Pai, que está no trono no mais alto dos céus? Porque Pedro confiou. Pedro confiou tanto que dormiu. Irmãos, quem numa cadeia, sabendo que no outro dia vai ser morto. Pedro sabia que no outro dia ele ia ser morto, assim como Tiago foi. Tiago já tinha sido morto. No outro dia era Pedro. Mas Pedro não se desesperou. Pedro não se desesperou. E ao lá de cima estava vendo que Pedro estava centrado, calmo, tão calmo que dormiu. Pedro sabia a quem pertencia. E quem pertence a Yahweh não pode entrar em desespero por pequenas coisas. Quem pertence a Yahweh não pode entrar em desespero por pequenas coisas, pequenos detalhes do seu dia a dia. Seja uma conta para pagar, seja o gás que está faltando, seja o alimento que está faltando. Confia no teu Pai, Yahweh. E eu falo isso, não é da boca para fora, porque eu já passei por essas situações. Situações que eu e a minha família abrimos a despensa, só tinha um arroz para comer e água para beber. Era isso que a gente tinha. Mas a gente sentava na mesa, eu junto com a minha mãe, e agradecia. Obrigada, Yahweh, por este arroz e por esta água. Obrigada porque não deixaste faltar na nossa casa. E quando nós mantemos o controle no momento dificultoso que a nossa família estava passando, Yahweh abençoou. Yahweh abençoou. Porque nós acreditamos. A minha mãe sempre falava pro meu pai: não entre em desespero. Não entre em desespero. Não tá vendo que ainda tem arroz para comer e água para beber? Se acalma, mantenha o controle. A minha mãe falava. E eu vi ela falando com tanta fé, com tanta certeza de que Yahweh ia enviar a providência. E enviou. Ela manteve o controle. Então tudo que eu passo aqui para vocês não é da boca para fora. É porque eu já vivi com a minha família. Eu repito, eu não tenho coragem de passar aquilo que eu não vivi. Eu não tenho coragem de passar aquilo que eu ainda não tive experiência. Então, se eu estou passando isso, é porque eu já passei com a minha família. Então, se você está passando por algum momento dificultoso que eu não sei qual é, mantenha o controle, não se desespere. Olhe esse exemplo que o nosso irmão Pedro está nos deixando. Ele estava prestes a ser morto. Estava preso, acorrentado, sendo vigiado por muitos guardas. E ele não se desesperou, simplesmente ele dormiu. Simplesmente ele dormiu porque ele sabia que o pai dele ia entrar com a providência. Então, continuamos. De repente, sobreveio o anjo de Yahweh, e uma luz brilhou no cubículo, tocando o lado de Pedro. O anjo fê-lo erguer-se, dizendo: levanta-te depressa. E caíram-lhe as correntes das mãos. Disse-lhe ainda: cinge-te e calça as sandálias, e envolve-te no manto e segue-me.
Olha como Pedro foi honrado. Olha a solução chegando. Pedro ainda dormia quando o anjo chegou. Pedro ainda dormia quando o anjo chegou. E o anjo tocou ele e disse: ó, levanta, que a hora da tua liberdade chegou. Levanta-te. E ao deu ordem para que eu viesse te tirar daqui. Juntou a oração da igreja que estava orando por Pedro enquanto ele estava preso. Juntou junto com a fé de Pedro. A fé de Pedro. Um conjunto. A igreja orava e Pedro acreditava que Yahweh era com ele. Que Yahshua era com ele. Ele estava tão tranquilo. Ele sabia. Ele sabia. Por isso ele estava tão calmo e tão tranquilo. Pedro estava completamente revestido de fé, revestido de Yahshua. Para ele, se morresse era lucro. Se vivesse, mais lucro ainda para continuar levando o nome de Yahshua. E ali o anjo chegou para libertá-lo. O anjo chegou para libertá-lo. E o contexto, ele vai muito além. E o contexto também relata o quanto a igreja se alegrou quando viu que Pedro estava solto. Nós devemos nos alegrar com a vitória dos nossos irmãos. Nós devemos nos alegrar quando nossos irmãos forem abençoados. Nós não podemos ter inveja dos nossos irmãos. Porque às vezes muitos vê o irmão sendo abençoado, fica com inveja, fica querendo a mesma bênção. Ei, não. Yahweh tem bênção para todos os seus filhos. Não precisa um ter inveja do outro, um querer o que é do outro. Não. Nós, irmãos em Yahshua, temos que nos alegrar com a bênção dos outros irmãos. Temos que nos alegrar de ver nossos irmãos sendo abençoados, de ver nossos irmãos sendo fortalecidos. Os filhos de Yahweh não agem com inveja um para com o outro. Os filhos de Yahweh não querem não quer o que é do outro. Não. Nós nos alegramos em ver os nossos irmãos vencendo as suas lutas diárias. Temos que nos alegrar como a igreja se alegrou quando viu que Pedro estava livre. Que Pedro estava livre. E quando aquele anjo chega e fala, ó, levanta e vamos, naquele exato momento, as correntes que prendiam as mãos de Pedro se soltaram, se quebraram. E nada pôde impedir a libertação de Pedro daquela prisão. Herodes colocou tantos guardas para vigiar a Pedro, porque ele sabia quem cercava Pedro, ele sabia que Yahweh era com Pedro, que Yahshua era com Pedro. Por isso que ele temeu tanto, por isso que ele colocou aquele monte de guarda em volta de Pedro, porque os filhos de Yahweh, quando são fiéis a ele, são revestidos de uma armadura inabalável, uma armadura que Satanás tem medo, que o maligno quando vê, não suporta. As armas de Pedro não eram armas humanas. Não eram armas humanas. Porque podemos nos perguntar, mas por que Herodes colocou tantos guardas para vigiar Pedro? Não andava armado, não andava com faca, não andava com arma, não andava com espada.
Então por que todo esse cuidado e esse medo? O que um homem tão simples pode fazer? Mas Herodes sabia que as armas de Pedro não era humana, era celestial. E a arma mais que o maligno teme não são armas humanas, são as armas celestiais, as armaduras celestiais. O maligno não teme armas de fogo da terra. O maligno teme as armaduras dadas por Ial. Por isso eu falo para você, procure se revestir das armaduras celestial, procure se revestir das orações, procure se revestir do jejum, por intermédio de Yahshua, e nenhum mal poderá te tocar. Mas também nos momentos dificultosos, nos momentos de lutas, de provações, mantenha-se calma, não entre em desespero. Haja como Pedro agiu, sem desespero, sem perder teu sono, por causa das preocupações que o maligno tem colocado diante a ti, para tirar teu sono, para tirar o teu foco do jejum, para tirar o teu foco da oração, para te deixar zombando no meio da noite, feito louco, feito louca. Esta palavra chegou para a tua vida. Pegue o exemplo de Pedro, que mesmo preso, dormiu, cercado de guardas, que a qualquer momento podia matá-lo ali. Que no outro dia já estava certo a morte dele. Mas ele não se desesperou. Simplesmente ele dormiu. E sabia quem estava com ele era o seu pai e o seu mestre Yahshua. E você sabe, você sendo um filho fiel, você sendo uma filha fiel, você sabe que quem está com você, quem te guarda é Yahweh, por intermédio de Yahshua. Então não se desespere. Acalma a tua mente, acalma o teu coração e haja com sabedoria, com calmaria. E você será um vencedor. E você será uma vencedora. Se revista desta palavra que lhe foi entregue. Comece a colocá-la em prática. Não deixe que nenhum momento mal tire o foco de Yahweh de você. Não deixe que nenhum momento mal tire o foco de você orar, tire o foco de você jejuar, tire o foco de você ler as Escrituras. Saiba que enquanto você está orando, enquanto você está jejuando, Yahweh está trabalhando naquilo que você tem pedido. Naquilo que você tem pedido para que Yahweh haja. Mas enquanto você estiver em desespero, agindo sem sabedoria, não tem como esse milagre chegar. Yahweh, quando viu que Pedro não entrou em desespero, que Pedro estava tranquilo e acreditando no seu pai, e a igreja também em oração em favor dele, ele deu ordem ao anjo imediatamente: vai, tira ele. Ele é meu, ele me pertence. E o anjo foi e tirou Pedro da prisão. Então, quando você tirar essa agitação do teu coração, da tua mente, quando você parar de perder o sono e a paciência por causa dos problemas que estão te cercando, quando você parar com tudo isso e dizer: não, chega, agora eu entendi, eu confio em ti, Royal, por intermédio do teu filho Yahshua, eu confio em ti, e pode estar tudo desabando, eu confio que tu vai fazer o melhor sobre a minha vida. Aí o milagre vai chegar. Quando você manter a calmaria, o milagre vai chegar.
Quando você parar de se desesperar, o milagre vai chegar. Então, aprendemos uma grande lição com o nosso irmão Pedro, a não entrar em desespero. Porque nós entramos em desespero por pequenas coisas. E Pedro, numa situação tão grande, que sabia que ia ser morto no outro dia, não entrou em desespero. E nós, por pequenas coisas, já ficamos nos debatendo, desesperado. Às vezes fala palavras desagradáveis. Fica feito louco. Mas a palavra chegou hoje para este despertamento nas nossas vidas. Então, fica com o nosso Pai Yahweh, fica com o nosso Salvador Yahweh. E com esta palavra, fiquem bem e que Yahweh vos abençoe e vos proteja.